Quando Saul consulta uma necromante, uma médium lá em Endor, quem conversou com ele foi o espírito de Samuel ou foi um espírito demoníaco? Bom, quem nos mandou essa pergunta foi o Everton, e eu vou ler ela aqui para vocês agora. Você poderia comentar sobre o caso de Saul quando consultou a feiticeira e supostamente conversou com Samuel após sua morte? No contexto bíblico de 1 Samuel 28, encontramos termos como Samuel disse a Saul, então disse Samuel, e em nenhum momento diz que era um demônio ou algo do tipo. Já fui questionado sobre esse texto e fiquei até hoje em dúvida. Bom, Everton, então, para tentar te ajudar, a gente vai conversar sobre esse assunto, então. Existem duas interpretações muito conhecidas e difundidas no mundo teológico. A primeira era que aquele espírito realmente era o espírito de Samuel, enviado por Deus para dar uma profecia a Saul. A segunda interpretação é que aquele espírito não era o de Samuel, mas era um espírito demoníaco. Eu acredito nessa segunda opção e eu vou te dar 5 argumentos do porquê é muito mais lógico biblicamente você crer que era um espírito demoníaco. Número 1. O texto bíblico diz em 1 Samuel capítulo 28 que Saul não viu Samuel. Quem viu o espírito foi a médium. O texto bíblico diz que Saul pergunta para ela, o que você está vendo? E ela diz, eu estou vendo um ser idoso com uma capa. E a Bíblia diz que supôs ou entendeu Saul ser Samuel. Então, em primeiro lugar, Saul não viu Samuel. Quem viu o espírito foi a médium. Número 2, quando Saul imagina ser Samuel, ele se prostra em atitude de adoração. Bom, se fosse Samuel, ele teria corrigido Saul, porque Samuel não teria aceitado a adoração. E isso a gente vê em muitos outros casos da Bíblia. Até anjos em aparição a homens não aceitavam esse tipo de adoração. Se fosse o espírito de Samuel, ele teria corrigido Saul. Então isso mostra que quem estava ali diante de Saul era um espírito demoníaco. Número 3, em 1 Samuel capítulo 28, no verso 6, a Bíblia deixa bem claro que Deus já tinha interrompido a sua comunicação com Saul. Ele estava buscando resposta através de sonhos, de profetas, através do Urim, e Deus tinha se negado a conversar, a responder Saul, por já ter abandonado ele. Então isso já mostra também que quem conversou com ele ali em Endor não foi Deus, mas sim um demônio. Número 4, lá em 1 Crônicas capítulo 10, o texto bíblico diz assim no verso 13 e no verso 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram a necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou. Então, quando a Bíblia vai relatar sobre a morte de Saul, diz que um dos motivos porque Deus o entregou aos filisteus naquela batalha foi porque, em vez de buscar ao Senhor, ele buscou uma necromante. E isso reforça de que quem falou com Saul naquele dia não foi o espírito de Samuel amando de Deus, mas sim um espírito demoníaco. Número 5, é incoerente com todo o contexto da Bíblia, onde a Bíblia vai nos afirmar que não existe consciência no estado da morte, como Eclesiastes capítulo 9, verso 5, verso 6 e verso 10. Agora mais 2 argumentos bônus. Primeiro, o Espírito diz que no outro dia Saul morreria. Ele diz, amanhã você estará comigo. E Saul não morreu no outro dia, Saul morreu dias depois. Alguns vão dizer, não, a palavra que foi usada ali é machar no hebraico, que pode se referir a futuramente, mas 90% da interpretação da palavra machar é amanhã literal.
Então, mostrando mais uma vez que a profecia foi falsa. Em segundo lugar, o Espírito diz que Saul e os seus filhos morreriam na batalha. Embora 3 filhos de Saul tenham morrido, Isbosete, um filho de Saul, sobreviveu e ainda reinou em Israel por 2 anos antes de Davi assumir o trono de todo Israel. Com base nesses 5 argumentos e com esses 2 outros argumentos de bônus, a Bíblia vai nos dar segurança de que aquele espírito não era o de Samuel, mas sim um espírito demoníaco.